dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Hoje o nosso dia 28 de 42. Quem diria, hein? Nós estamos vencendo. Bom dia, Mari! Tudo bem? Como você está hoje? Tá gostoso aí seu domingo de descanso? Vamos que vamos, né? Eu vou começar aqui, como tem bastante coisa, eu vou começar como sempre. Deixa eu mandar para as meninas. Você tá bem? Me conta como é que você está. Deixa eu mandar aqui. Vou começar aqui o nosso... Bom dia, tia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vou começar repassar o que a gente viu ontem. Fico feliz de você ter vindo hoje, viu, tia? Muito feliz. A Mari, tá bem. A gente precisa se falar, eu preciso te retornar, mas tá uma correria, menina. Mas eu vou te retornar, a gente vai se falar. Bom, vamos lá. Ontem nós vimos derrotando a tentação. Então, como redirecionar a tentação. Ter amigos pode te ajudar a sobrepor aí as tentações. Combatendo as forças do mal com a sabedoria de Deus, com a palavra de Deus, né? E até trouxe aqui mais uma vez o destaque, o capacete da salvação, blindando a mente com uma nova consciência, pautada na verdade de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus sendo proferida, ou seja, nós temos que ter aquele inner game, aquela confiança interior de abrir a boca e falar assim, tá amarrado em nome de Jesus esse negócio, tá? Repreendido em nome de Jesus esse negócio. Gente, isso funciona, viu? A gente pode achar quem não tem o hábito, quem não... Isso funciona. A palavra tem muito poder. A palavra tem poder, não só a palavra da Bíblia. O que a gente verbaliza acaba sendo comandos. Porque antes da gente verbalizar é uma ação. Antes da gente verbalizar, a gente pensou e a gente sentiu. Então, olha só, qualquer coisa que a gente verbaliza. Então, a espada do Espírito. Há poder na palavra de Deus. E aí, no fim, também ter ciência da nossa vulnerabilidade. Então, tudo na vida, e não só para esse relacionamento com Deus e com o bem e com o mal, tudo na vida é esse conjunto de observação que a gente tem que fazer nas coisas, né? E vamos pro dia de hoje. Dia de hoje, isso leva tempo. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Hoje nós estamos finalizando a semana do propósito número 3, que é você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo. Então, ao longo de todos esses dias, nós fomos vendo aspectos que nos transformam semelhante a Cristo. Quer ver uma coisa? Vou passar um resuminho bem rápido aqui. Propósito número 3, que está aqui no livro. Nós vimos criado para se tornar semelhante a Cristo, como crescemos, transformado pela verdade, transformado pela aprovação, crescendo por meio da tentação, derrotando a tentação, e isso leva tempo. Ou seja, são diversas formas da gente ir se lapidando e ir acessando esses aspectos do caráter de Cristo. Então, não existem atalhos para chegar à maturidade. Levam-se anos. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Um pigarrinho. Levam-se anos para chegarmos à idade adulta e é necessário toda uma estação para que um fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Então a gente tem aquela pressa de melhorar, a gente tem aquela angústia, que nem falaram aqui uma vez, nossa, mas é tanta coisa, é muita coisa, é difícil? É difícil, mas a vida é essa jornada. A gente faz um pouquinho, respira um pouquinho, faz mais um pouquinho. Importante é que numa linha do tempo, assim, na linha da vida, a gente consiga ter uma percepção de evolução e de crescimento. E a gente vai dando pequenos saltos. Então, por exemplo, nessa maratona que a gente está fazendo, é de certa forma uma imersão. A gente está tendo acesso todos os dias a informações, nós estamos aqui refletindo sobre a verdade de Deus, estamos fazendo as dinâmicas de meditação com técnicas de hipnose que estão fazendo com que isso se aprofunde ainda mais e acelere o nosso processo. Bom dia, Michele, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Então, demora tempo.
demanda tempo. Enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa de nós crescermos fortes. Deus vê a nossa vida, isso é muito importante, a gente vai retomar isso em outros momentos. Deus vê a nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Por isso, ele não tem pressa, porque ele tem uma consciência que a gente não tem. A verdadeira onipresente, onisciente, oniconsciente, né? Ele tem a onisciência de Deus, sabe de tudo. O que é saber de tudo? Ele é o criador de tudo que existe e ele sabe melhor do que nós todo o caminho da vida eterna, de nós termos vindo da eternidade para onde nós vamos. Então ele sabe que a nossa vida aqui é um átimo, é um segundo, é um suspiro. Então ele sabe que a gente tem que se permitir viver o processo. Então, comparar o processo... e tem uma coisa muito legal que ele trouxe no livro. Uma pessoa que comparou o processo de crescimento espiritual à estratégia usada pelo exército americano na Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante. Ontem, inclusive, eu fiquei refletindo, porque no outro dia eu falei do David Goggins. Ontem, inclusive, eu fiquei refletindo sobre a questão militar e a religião. Porque não existe uma condenação em si da guerra, porque a guerra ela é errada. O certo é a gente viver na paz. Porém, para o nível evolutivo que nós vivemos no planeta, as guerras acontecem. Ao passo que no olhar espírita a gente vê, por exemplo, tem literaturas espíritas que falam que eu acho que é no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o único karma que o Brasil tem em relação a guerras era a Guerra do Paraguai, porque o Brasil é um país pacífico, né? Isso existe um karma, existe uma situação, uma guerra, são como se fossem dois irmãos brigando, e Deus não quer que seus irmãos briguem. Certo? Por que a gente não consegue sentar e resolver as coisas na paz? Porque a gente não tem o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral adequados. Mas enfim, eu fiquei pensando sobre isso, porque existe uma questão de avaliar, assim, construtivamente, digamos assim, as questões da guerra. Vamos lá. Então, a estratégia, olha só, ele compara o crescimento espiritual à estratégia usada pelos aliados, Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, na libertação das ilhas do Pacífico Sul. E olha o que ele explica, que eles iam nas ilhas e a primeira ação que eles faziam era preparar o terreno da ilha, enfraquecendo a resistência. Então o que eles faziam? Eles lançavam, porque tinha os fortes no continente, e eles iam dos barcos. Então dos barcos, eles lançavam, dos navios, eles lançavam bombas para os fortes ao longo da costa, para poder ir destruindo os fortes. Aí olha só que interessante, não por acaso nós vimos ontem derrotando a resistência, a tentação, combatendo o mal. Olha que interessante. Olha que eu fiquei refletindo. Me falem se está fazendo algum sentido isso que eu estou falando para vocês. E aí, olha só, não existe só muita gente tem esse olhar de que você tem uma religiosidade, que você tem uma visão espiritualista, você acreditar em Deus, acreditar em Jesus, você tem que ser a Madre Teresa de Calcutá. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa santa, uma pessoa que não consegue, que fecha os olhos, permissivo. As pessoas confundem bondade com permissividade. Isso é muito importante. Uma vez eu falei no Instagram que eu acreditava que precisava que os bandidos têm que sofrer o rigor da lei. E uma amiga me xingou, falou, você é espírita, bandido também é ser humano. Bandido também é ser humano, vamos orar por ele para que ele possa se reformar, se arrepender, ter o seu coração quebrantado. Eu sei gente, eu sei cada caso, vocês não imaginam. Eu sei de caso de uma pessoa que já foi presa, não era uma pessoa que fazia parte de uma gangue, era um rapaz de bem que se envolveu aí com traficantes, foi inventar de vender maconha, enfim, um rolo só, foi preso. Foi preso porque ele cometeu um delito. Foi preso. Tinha o pai advogado e tudo. Chegou na cadeia, sabe o que ele fez? Foi estudar. Foi estudar. Chegou na cadeia e foi estudar. E aí ele pegou, saiu de lá, foi fazer a faculdade de Direito, se formou em Direito, depois foi trabalhar no escritório. Então assim, a gente fala, a cadeia não reforma ninguém. O propósito principal da cadeia deveria ser reformar as pessoas.
É esse o propósito principal da cadeia. Você vai privar aquela pessoa da vida em sociedade, porque ele está ferindo as normas e regras que regem a vida em sociedade. E você tem que ter um ambiente que possa reformar aquela pessoa perante o que ela feriu. Se ele não teve educação, a gente tira ele da sociedade, coloca num lugar e teria que ter todo um processo de reeducação, certo? Isso eu tô falando num olhar ideal. O ideal é não existir a cadeia, porque não existe crime, porque o bem vence o mal, mas aí a gente tá falando de um outro nível evolutivo que não faz parte da nossa realidade. Então, o que acontece? A gente também não pode passar, fazer vista grossa para tudo, entendeu? Não dá para ser complacente. Então, aqui, ontem eu lembrei, não por acaso nós vimos derrotando a tentação, combatendo ativamente o mal. Tá? Então não existe uma coisa assim, vamos ficar aqui em casa só rezando, pedindo a Deus para mandar a solução cair do céu. Nós temos que ter uma ação, ter movimentos estratégicos. E claro, sempre ter a delicadeza e a consciência, o discernimento, a diplomacia, a capacidade de ponderar até o último segundo o quanto um afrontamento é necessário. Né? O quanto a guerra é você chegar para uma pessoa e falar um monte de coisa absurda para ela numa discussão regada à ira. Isso é uma guerra dentro de casa. A gente às vezes não percebe. Então vamos lá. Então continuando. Então ele compara o processo de crescimento espiritual a uma estratégia usada pelos aliados, Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial para libertar as ilhas do Pacífico Sul. Primeira coisa que eles faziam, chegavam lá na orla, bombardeavam os fortes que estavam no continente e preparavam o terreno, diminuindo aí a força dos oponentes que estavam lá na ilha. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia uma cabeça de praia. Olha só que interessante. O que é isso? Ele explica. Isso é muito importante porque é uma analogia que nós vamos fazer lá na frente. Então ele explica. É uma minúscula parte da ilha que podiam controlar. Então é como se fosse, vamos supor que isso aqui é a ilha, é como se fosse aqui a pontinha da ilha. Eles pegam aqui e montam aqui invadem nessa pontinha da ilha e eles começam a montar a resistência deles aqui nessa pontinha da ilha. Tá? E aí, depois que a cabeça de praia estava segura, eles começavam o longo processo de libertação do restante da ilha, pouco a pouco. Então, o que eles faziam? Eles iam avançando. Eles iam avançando aqui ao longo da ilha. Com o tempo, toda a ilha ficaria sob controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas. Aí ele fala, antes de Cristo alcançar a nossa vida, no momento de conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno para nós, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. A maioria de nós resiste e fica na defensiva. No instante que você abre um espaço para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia, olha só, aquela minúscula parte que se pode controlar dentro de você. E você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele. Mas a verdade é que há uma boa parte dele que você nem mesmo conhece. Então, vamos, sim, para resumir bem, muitas vezes a gente acha, não, mas eu tô lá, já tenho uma religião, vou lá uma vez por semana. É a cabeça de praia. Aquilo é uma coisa parcial dentro de todas. Sabe, vem muito aqui para mim? Que a gente tem que, não só uma questão de servir, porque a gente fala muito aqui sobre se doar para Deus, a gente se render para Deus. Vem muito aqui, a gente, inclusive no aspecto neurológico. Nós não imaginamos o quanto o desenvolvimento, e eu posso falar também porque eu já venho desenvolvendo há mais de 10 anos, tanto teoricamente como no sentido prático, nós não imaginamos o quanto o desenvolvimento espiritual, ele é positivo e benéfico para a nossa vida, tanto para o nosso desenvolvimento mental, quanto para o nosso desenvolvimento comportamental, a gente está entrando nos níveis neurológicos, quanto para o nosso posicionamento na vida, quanto para a nossa visão existencial, que é o transcender. E a gente coloca, mas eu acredito realmente que é uma coisa de cultura, de inconsciente coletivo, que não é uma coisa proposital. É uma coisa que é a maneira como isso foi cultivado e nós criamos certas crenças em relação a isso. Então a gente coloca a religião, a gente coloca a fé num lugar que muitas vezes até é sagrado. Você acredita em Deus, você acredita em Jesus e você vê aquilo como sagrado. Só que você não consegue enxergar como que aquilo pode fazer parte da sua vida prática todos os dias, a todo momento. Você não consegue enxergar, perceber como que aquilo pode transformar
o seu ser, transformar quem você é. E aqui é o que ele está falando. Então, no instante que você se abre um espaço para Cristo, Deus estabelece como se fosse essa cabeça de praia, que é essa pequena parte territorial que o exército vai tomar conta quando ele vai entrar num território. Só que nós temos muito mais. E vem muito forte aqui para mim hoje, que nós não, nesse momento, que nós não temos noção dos benefícios. Dos benefícios. A gente foca tanto na dor, a gente foca tanto na dificuldade do processo. Hoje o nosso tema é isso leva tempo. A gente você vê que é a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento, ela tem um olhar de longo prazo. Quem fala muito isso é esse livro aqui, ó, Mindset. Aqui, ó, tá vendo esse livro Mindset aqui? Fala muito sobre isso. Então, a mentalidade de crescimento, ela tem uma visão mais de longo prazo. A mentalidade fixa é uma mentalidade de curto prazo. Então, olha só, quando a gente começa a desenvolver a visão da vida eterna, nós começamos a mudar todos os nossos processos neurológicos de percepção de enfoque de tempo. Isso é um metaprograma de programação neurolinguística. Muda toda a nossa maneira de enxergar as coisas da nossa vida. E isso vem uma palavra para mim, que isso traz no mundo de hoje e a gente não valoriza e não percebe. Paz. Isso traz paz. Porque à medida que a gente vai combatendo os maus impulsos, a gente vai se fortalecendo. E à medida que a gente vai se fortalecendo, a gente vai crescendo. Lembra do desenho das bolinhas? É que não tá aqui agora. A gente vai crescendo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Tô com a pasta aqui. Essa aqui é a pasta de todos os meus resumos. Aqui, ó. A gente vai crescendo. Então, olha só. Você vai desenvolvendo. Aqui somos nós. O problema é sempre maior que a gente. Tá vendo? Aqui é o problema. Aqui somos nós. Aqui, quando a gente permite desenvolver uma mentalidade de crescimento, olha o nosso tamanho em relação aos problemas. Perceba que o problema... Deixa eu ver se eu consigo deixar ele aqui. O problema, ele permanece do mesmo tamanho. Nós é que crescemos. Esse é o verdadeiro significado de você transformar uma mentalidade fixa em uma mentalidade de crescimento. E a gente vem aqui na pirâmide dos níveis neurológicos de Robert Dilts, da programação neurolinguística. A espiritualidade, ela está num nível neurológico que influencia todos os outros níveis neurológicos nossos. Então aqui a gente está falando de processos, conexões neurais, estamos fazendo de processos do sistema nervoso, estamos falando de processos bioquímicos do cérebro, tudo isso. Tá? Então a gente não imagina, voltando aqui para o texto, o quanto a gente acaba vivendo a nossa espiritualidade, a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, só nessa cabeça de praia. É como se fosse, eu vou fazer uma analogia, pode parecer absurda para alguém, mas é o que veio para mim, talvez o pão tenha um significado também para Cristo. É como se fosse um pão francês e você pegou uma migalhinha da casquinha e você podia pegar o pão francês inteiro. É o alimento da alma, né? A nutrição da alma. Só se pode entregar a Deus aquela parte que você consegue compreender. E olha o que a gente veio, a nossa live Transformado pela Verdade, foi muito bacana para a gente entender essa questão da compreensão. Lá tem bastante dicas de como a gente pode se desenvolver nessa compreensão. Cristo estabelece a cabeça de praia e Deus começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que a sua vida seja completamente dele. E nós não imaginamos que, na verdade, quando a gente entrega a vida para Deus, existe um orgulho, um orgulho de, como é que se fala assim, concorrência. Como que eu vou entregar? Eu que controlo a minha vida, eu sou uma pessoa adulta, eu controlo a minha vida, eu sou meu ego, controla a minha vida. Só que a gente esquece que, como ele tem a visão do todo, ele vai colocar a gente na vida em lugares muito melhores do que a gente imaginava. E também tem um outro ponto, às vezes a gente não tem um registro aí de histórico de programas mentais e crenças de ser amado, de merecimento, e às vezes a gente não tem a fé e o acreditar de que, então agora vem me falar que tem uma força boa, uma força superior que rege a vida, que vai fazer o bem e que vai me trazer tudo de melhor para minha vida. Aí a pessoa fica, olha, é uma frase cética, concordam? Mas existe essa força.
E quando você simplesmente se permite, sabe como um barco que você está velejando e você está num dia de brisa e você deixa aquele ar, aquela brisa levar o seu veleiro e você vai curtindo, você vai olhando para o céu, você vai sentindo a temperatura na sua pele, você respira, você sente o cheiro da natureza. É isso que é entregar a vida a Deus. Ai, e tem momentos de tempestade? Tem momentos de tempestade, mas Ele sabe de tudo. E às vezes a tempestade, ela vai te impulsionar. Olha só o que vem pra mim aqui. Às vezes você vai pegar um vento forte, fala assim, meu Deus, esse vento aqui, meu barco vai virar. Só que ela vai te impulsionar. E o que talvez você fosse andar 1 quilômetro numa brisa suave, numa tempestade você vai andar 20, 100, 200. Que para isso que servem as dores. Nós vimos o transformado pela aprovação, lembra? Então é para isso que servem as dores. Não é pra gente sucumbir, ficar aqui pensando, meu Deus, o problema é maior do que eu. As dores, elas servem para isso aqui. Fala, mas peraí, vamos expandir essa nossa capacidade de crescimento. Então vamos lá. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Tornar-se semelhante a Cristo é o seu destino, mas a jornada durará uma vida toda. Até aqui, vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, foi o primeiro propósito. Pertencer pela comunhão, foi o segundo propósito. E transformar-se pelo discipulado, que é o processo no qual você toma a forma de Cristo, que é esse terceiro propósito que nós estamos finalizando hoje. A verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência. Crescer é um processo gradual. E é verdade, né? A criança para chegar na adolescência, a adolescência para chegar na idade adulta. A idade adulta tem as suas fases também. Então, por exemplo, vou falar por mim, hoje eu tenho 40 anos, então dos 20 aos 30 era uma coisa, dos 30 aos 40 era outra coisa, hoje aos 40 é uma outra coisa. Eu convivo com a minha mãe e com a minha avó idosas, uma tem 75, outra tem 96, é outra coisa. Então, são fases e o crescimento ele é gradual. E eu posso falar por experiência própria, como eu convivo com as minhas idosas, nós sempre vamos ter oportunidade de aprender algo e de desenvolver alguma característica de Cristo. Sempre, sempre, sempre. Isso é muito legal, porque quando você começa a combinar essas virtudes, quando você começa a combinar essas características de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, intelectual e moral, você começa a se tornar uma pessoa mais firme. É como a casa sobre a rocha mesmo, sabe? Tem coisas que a gente sofre, sempre sofre, né, gente? Mas você vai se abalando menos. E aí você vai limpando as camadas do seu ego, dos seus bloqueios emocionais. É muito gostoso. O processo de amadurecer em Cristo é muito gostoso, porque ele é um processo que tem consistência. Ele é um processo que tem, ele tem, como é que se fala? Ele tem preenchimento por dentro, não é uma coisa vazia, não é uma coisa oca e também não é uma coisa parcial. Ele é um processo que te toma por inteiro, te cresce por inteiro. Percebe? Aqui nós falamos sobre coisas de toda a vida, de todos os campos da vida, todos os tipos de relação com a gente mesmo, relação com a família, com a sociedade, com a comunidade, com a empresa, com Deus. Falamos sobre alimentação, sobre drogas, sobre comportamento, sobre tudo, sobre negócio, sobre marketing, sobre neurociência. Por quê? Porque esse crescimento, esse amadurecimento em Cristo, ele engloba tudo isso. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. E quem é o Pai? É o todo. Então, tudo que a gente vai estudando, perceba, são pedacinhos do quebra-cabeça que são fragmentos do todo. São fragmentos da verdade na vida. Então, é muito interessante isso. Eu venho muito com uma coisa assim, mas eu não tenho parente drogado, eu não tenho parente assim, eu não tenho problema conjugal, mas você se relaciona, você tem crenças, você tem padrões de comportamento. Então a gente tem que ter também essa sabedoria da gente trazer dentro da nossa vida o que aquilo serve pra gente. E lembrar que nós também somos instrumentos, muitas vezes, para levar um sorriso, para levar uma palavra de conforto para alguém que às vezes está passando essa necessidade que a gente não passa. Tá? Então, a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência.
crescer é um processo gradual. Na Bíblia diz, somos transfigurados como o Messias e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Porque levamos tanto tempo para mudar e crescer. E aí ele passa alguns motivos que a gente demora aí para mudar e crescer. Primeiro motivo, o nosso aprendizado é lento. Então a gente acaba ficando naquela coisa assim, será que tá certo? Será que não tá certo? Será que tá indo? Será que não tá indo? Então olha só, os problemas se repetem, a gente não entende, a gente questiona. Meu Deus, por que isso está acontecendo de novo? Nós já falamos em outras lives sobre a questão da repetição de padrão. Tem questão dos programas mentais, tem questões emocionais, psicológicas, de crenças que a gente vai trazendo. Então a nossa psique, ela sempre vai trazer uma situação para a gente curar algo dentro da gente. Por exemplo, uma vez eu vi uma pessoa de desenvolvimento falando, que trabalha com desenvolvimento humano, falando. A mulher, geralmente, quando ela não tem a figura do pai sólida, quando ela não tem uma figura masculina, paterna, sólida, ela tende a ser uma mulher que está mais sujeita a sofrer assédios, entendeu? Então, assim, quando você começa a curar, por quê? Porque ela tem, lembra do inner game? Isso é muito sério, gente. Dentro dela, ela tem uma insegurança. E é como se inconscientemente o inconsciente dos outros captasse. E óbvio que o assédio ele é errado, entendeu? Então o que acontece? Eu como mulher posso falar, porque eu já passei por isso em diversos contextos, entendeu? Então o que acontece? Mas é a humildade de olhar para dentro e curar as feridas. E aí você fortalece aquele buraco dentro de você. E quando você fortalece aquilo, você se coloca no mundo de uma forma que a sua postura, a sua maneira de ser, você já nem... Parece que a pessoa olha pra você, já nem vou abrir minha boca aqui, porque... Entendeu? Então, é diferente. É real isso. Então, o nosso aprendizado é lento. Eu lembrei dos processos de aprendizagem, que nós já vimos aqui também numa live de programação neurolinguística, que são os processos da incompetência inconsciente, que é o nenenzinho que não sabe fazer nada. A incompetência consciente, eu sei que eu não sei. A competência consciente, que eu tenho que fazer para poder aprender. A competência inconsciente, quando eu tô lá dirigindo, trocando marcha, olhando o retrovisor, conversando com a pessoa que tá comigo, etc e tal. E a maestria, que é um processo onde a gente vai... Por exemplo, aqui nós estamos fazendo um processo de aprendizagem ao longo dessas lives, que é justamente isso. Todo dia a gente está lapidando um pouquinho mais da nossa mente, do nosso conhecimento da verdade de Deus. Estamos fazendo os processos de meditação com técnicas de hipnose que aprofundam mais a nossa percepção, a nossa sensibilidade. Então, o que acontece? Nós estamos, de alguma forma, caminhando para a maestria. Caminhando aí para uma competência inconsciente, que é o quê? A gente tá... Quem aqui já teve essa sensação? A gente tá, no dia a dia, você começa a conversar com Deus. Ontem teve a questão da guerra de Israel, eu fiz uma oração focada para isso logo cedo, e aí eu tava lavando a louça do café, e aí eu comecei a orar. Dentro de mim eu tava conversando com Deus. E eu falava, Deus, toca no coração dos seus filhos, são todos seus filhos, a obra é sua. Faz milagres, opera milagres, mostra a sua verdade, se mostra, sabe? Então a gente tem que ter fé, gente. A gente tem que ter fé. A fé é poderosa. Eu vou falar pra vocês, é real isso que eu tô falando. Eu trabalho com as terapias holísticas, cada coisa que a gente vê mudando, porque acredita. Imagine se você tem uma vida que você só recebe aquilo que você acredita. Só para refletir. Então a gente às vezes reclama das repetições de padrão, a gente não entende. Deus, porém, é quem de fato sabe do que nós precisamos. Então, a gente tem que ter essa humildade de entender o tempo das coisas, mas também fazer a nossa parte, de olhar para dentro e entender por que eu tô sempre gastando mais do que eu ganho. O que está acontecendo comigo? Que mensagem que eu tô passando que as pessoas estão achando no direito de ficar dando em cima de mim? Onde que eu posso mudar a maneira de me portar? Sabe? Ninguém gosta de, mas agora tem que ter limites. Mas agora não pode falar, não pode fazer, não pode usar tal roupa. Não, você faz o que você quiser, só que não reclame. Não reclame depois.
Entendeu? Ah, o mundo tem que se adaptar a mim. Quantos anos você tem? 3? 2? Sabe? Não é Papai Noel, não é Natal o ano inteiro, né, gente? A gente tem que ser realista. Nós somos adultos, juntos nós nos coordenamos para organizar a sociedade e construir um mundo funcional. Só que cada um tem que ter a sua consciência do seu limite. É uma coisa tão óbvia. Ah, não, mas agora eu vou fazer. Vou ficar quieta aqui, senão eu vou começar a falar coisa aqui indelicada. Agora eu faço o que eu quero e todo mundo é obrigado a aceitar. Não, não. Eu tenho que ter respeito. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, toda a minha postura, meu comportamento, tudo que eu edifico no meu dia a dia, eu estou mandando uma mensagem para o mundo, eu estou mandando uma mensagem para Deus. O quanto a gente se preocupa com as coisas, com as escolhas que a gente faz, com as decisões que a gente faz, pensando que elas se desdobram em construções de longo prazo na nossa vida. Isso a gente tem que pensar. Segundo motivo que a gente demora tanto para crescer, que às vezes a gente acha que é culpa de Deus, mas é a gente que está batendo a cabeça, percebe? Temos muito a desaprender. Os problemas pessoais e relacionais levam anos para se desenvolver. Então a gente já falou muito sobre isso em outras lives, sobre a questão de crenças e padrões. Como que a gente aprende? A gente aprende por repetição, os processos de aprendizagem, e forte impacto emocional. Como que a gente vai desaprender, gente? Por repetição e forte impacto emocional. Não tem uma fórmula secreta. Então vamos supor, a gente viu aqui casos de pessoas que passaram abuso na infância. Eu contei um caso eu contei um caso de um documentário que eu assisti de um rapaz que era um criminoso e ele passou abuso na infância, ele apanhava e ele falou: eu aprendi que amor era agressão. Eu não sabia que a agressão não era amor. Então, quando eu casei e tive filhos, eu agredia minha esposa e minha esposa e minha filha. E ele não falou isso assim, eu aprendi assim, sinto muito, o mundo que lute. Não, ele falou com uma tristeza no coração dele. Com um sofrimento, com uma angústia. Então, sabe que vem muito aquela coisa assim, servo mau, a ti haverá ranger de dentes. E a gente acha que é castigo de Deus, não é. Vai ter um dia que você vai estar frente a frente com a verdade de tudo e com a verdade de tudo que você fez e vai cair a ficha. Eu tô falando isso também porque vai ficar gravado, se alguém algum dia assistir. Tenha certeza que todo mundo sabe o que é bom e mal, o que é certo e errado. A escolha é de cada um. Mas no fundo a sua alma sabe os caminhos que ela tem que seguir. E aí você faz o quê? Você posterga, você protela, você tem medo, você tem culpa e não faz. Só que quanto mais você deixa de fazer, quanto mais você não faz, mais longe do caminho da luz, da felicidade e do bem, da salvação você está. Mais longe. E quanto mais você deixa de fazer, quanto mais você posterga, mais perto do choro e do ranger de dentes você tá. Ah, mas é castigo? Não. Se você não planta a luz, se você não planta a fé, se você não planta amor, se você não abre a gente estava vendo aqui a questão da cabeça de praia, né? Se você não abre o seu território, o seu mapa de mundo, a sua alma, o seu coração, a sua vida, o seu corpo, a sua existência para Cristo e para Deus, como é que você quer colher a consciência? Se você não está permitindo que a consciência entre em você. Percebe? E aí, a consciência é o que vai se desdobrar nos nossos comportamentos. Então, a gente quer a mudança de comportamento, mas a gente não quer passar pelo processo necessário para que ela ocorra. Aí é difícil, porque eu quero colher mexerica, mas eu não quero plantar a árvore de mexerica. Aí como é que vai fazer? Não vai comer mexerica. Aí vai reclamar. Aí vai plantar lá uma erva daninha, vai olhar, oh meu Deus, tem uma erva daninha, mas eu queria tanto uma árvore de mexerica. Você plantou a semente da mexerica? Você regou a semente da mexerica? Você foi lá olhar a mudinha, adubar a terra, ver como é que estava o sol, como é que estava a hidratação. Aí não colhe o que plantou, né? Então vamos lá, temos muito a desaprender. Então o processo de desaprender é idêntico ao de aprender, só que é ao contrário, entendeu? Então é ingenuidade esperar receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos. Eu já falei aqui, muitas vezes são necessários diversos procedimentos terapêuticos, você acessando o mesmo registro
Eu já fiz isso em mim, eu já fiz em diversas pessoas nas terapias. Você vai acessando os mesmos registros. E cada vez que você acessa, você vai ressignificando mais um pouquinho. Você vai colocando um pouco mais de luz. Vai colocando um pouquinho mais de amor. Vai dissolvendo um pouco mais aquela dor, aquela lágrima, aquele abuso, aquele sofrimento. Não é uma coisa assim... tem alguns processos de imersão, são legítimos. Um curso de imersão de final de semana, uma terapia de imersão, são legítimos. Mas lembre-se que é sempre bom você fazer um reforço lá na frente. Revisitar aquela situação até o momento que você olha e fala assim, não, isso está resolvido. Isso está resolvido. E lembrar que muitas vezes tem a crença raiz. O que é a crença raiz? A crença raiz é algo que se instalou em você, só que ele ramifica para diversos campos da vida. Então, muitas vezes uma crença, ela vai afetar a sua autoestima, ela vai afetar o seu sentimento de merecimento, ela vai afetar o seu sentimento de capacidade. Então, não é só uma coisa. Então, a gente tem que... É um processo. E aí, você tratou aquela crença raiz? Legal, tratei, senti que o negócio aqui limpou. Só que você tem que dar um tempo daquilo ir ressoar, até em termos neurológicos, daquilo ir ressoando. Porque pensa, o processo bioquímico. Todo dia você tá lá com um processo bioquímico de raiva, de rancor, de um negócio que tá no seu inconsciente ressentindo. Raiva, rancor. Aí você vai lá e cura aquilo. Só que você tá há 20 anos com o seu corpo recebendo raiva, rancor. Seu cérebro, raiva, rancor. Seu fígado é batata, porque fígado, ele é psicossomaticamente falando, ele recebe a raiva. Aí você vai fazer o quê? Curei. Ah, bom, agora tem que estar tudo bem. Não. Se 20 anos para construir esse processo aqui na sua raiva, agora que você quebrou ele, você tem que construir um outro processo. E a gente tem que lembrar que tudo é um reservatório. O que você vai colocar no lugar do que você tirou dentro de você? O que você vai colocar dentro do lugar que aquela ferida ocupava dentro de você? Isso é real. É uma coisa pra gente refletir, tá? Então, problemas, hábitos ruins e danos causados por um longo período de tempo demandam um trabalho comprometido para todas as substituições e remoções necessárias. A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Então, eu coloquei aqui para falar das questões de hipnose, das meditações que eu já falei. Então, como elas aprofundam, ajudam e aceleram esse processo de nós nos despirmos do velho homem e nós assumirmos aí o caráter do novo homem. Lembrando que, porque nós estamos falando de Cristo? Cristo, ele tem o caráter completo. Cristo, ele tem todas as qualidades e virtudes para o nosso desenvolvimento pleno e completo. Por que Cristo? Porque ele cobre todas as lacunas do nosso ser. Isso é pra gente lembrar disso. Isso é muito importante. Então, olha só. Terceiro motivo que o nosso desenvolvimento demora tanto. Então, percebam que cada motivo a gente tem condições de ter uma participação ativa para aquilo se desdobrar de uma maneira mais rápida, mais funcional, melhor, mais feliz, com menos sofrimento. Terceiro motivo, temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Olhar os nossos pontos fracos não é uma coisa fácil. Então, o medo de que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém no cárcere da negação. Porém, somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz da sua verdade sobre as nossas faltas, os nossos fracassos e traumas, é que podemos trabalhar neles. É isso. Falamos sobre isso na live do dia 24, Transformado pela Verdade. Então, assim, não tem jeito, a gente tem que olhar a ferida. A gente tem que acolher. Eu já contei de uma senhora que fazia o curso de evangelho comigo no Centro Espírita. E ela falou assim, eu tô fazendo terapia, mas eu tô lembrando de umas coisas da minha infância que eu não queria lembrar. Mas talvez essas coisas da sua infância que você não queria lembrar, você tem que trazer elas para curar e colocar elas em algum lugar de paz dentro de você, para que a sua alma, quando fizer a passagem para um plano maior, esteja em paz. Então a gente esquece, olha a consciência da vida eterna. É difícil, mas a gente tem que olhar assim, não como defeitos, como aspectos a melhorar. Outra coisa, a gente tem que olhar sempre, a gente sempre tem que lembrar vitimismo, sentimento de incapacidade. E eu vou falar que também, falo por experiência própria e às vezes esses sentimentos também me visitam. Só que a gente se fortalece. E aí você sabe, a sua morada não é aqui, queridão.
pode ir embora. Pode ir embora que aqui você não faz morada. Aqui quem faz morada é o caráter de Cristo. Percebe a diferença? Então aí a gente vai lá. A ferida é esse. Sabe por quê? Uma vez eu fiz um processo de reprogramação mental que foi muito interessante. Eu percebi o quanto o fato de nós fisicamente sermos pequenos quando crianças, e tem toda a questão mental do cérebro, da psique, da parte neurológica que ainda está em processo de formação, principalmente dos 0 a 7 anos, mas existe termos espaciais, fisicamente nós somos menores quando nós somos crianças. E eu percebi claramente o quanto a gente se sente menor do que os problemas, ou seja, os problemas acabam sendo maiores do que nós, porque fisicamente nós somos pequenos. Mas a gente cresce. Sabe a história do elefante amarrado num toquinho de madeira? Eles amarram o elefante pequenininho naquele toquinho de madeira. Ele é pequenininho, o toquinho de madeira está mais firme no solo do que ele. Então ele tenta fugir e não consegue. Só que aí ele cresce e ele continua amarrado naquele toquinho de madeira. Mas quando ele era pequeno, como ele sabia que aquele toquinho de madeira ele não conseguia sair de lá, ele nem tenta sair mais. Porque ele já acha que aquele toquinho de madeira é mais forte do que ele. Mas é só ele fazer assim, ó, com o pezinho, que o negócio sai, porque ele cresceu e ele se tornou forte. Mas ele não consegue se perceber grande e forte. Então é exatamente isso. Então às vezes a gente vai revisitar uma dor, uma ferida, a gente tá aqui pequenininho, ó. Essa varinha somos nós. E a dor é desse tamanho, porque a gente era pequeno. Porque dói, porque machuca, é real. Só que aí você cresce. E você tem que entender que aquilo lá já não é mais tão grande para você. Que você é maior do que isso. Que você tem mais poder do que isso. Que você tem mais capacidade do que isso. Que você foi feito para muito mais do que isso. É doloroso. É assustador. Olha lá. Quarto motivo que levamos tanto tempo para mudar e crescer. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não existem mudanças sem medo ou perdas. Não há perdas sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. É comum as pessoas destacarem a sua identidade em torno dos defeitos, dizendo: é meu jeito de ser, eu sou desse jeito. Então o que acontece? É o que eu falei, o que você coloca no lugar da dor que você tira. A gente faz muito isso na hipnose, até nas meditações. Percebam que quando a gente faz a meditação, quando a gente faz a hipnose, quem já fez hipnose comigo, não é todo mundo, o que acontece? Primeira coisa que a gente faz são os cancelamentos. Então a gente vai trabalhar nos medos, inseguranças, culpas, e aí vai o que vem, dependendo. Na meditação eu trabalho muito de uma forma intuitiva, às vezes eu escrevo, mas eu percebo que intuitiva flui bastante, como a gente tá junto, tem essa questão de captar, às vezes capto de alguém. Na hipnose, numa consulta de hipnose, eu trabalho com anamnese. Então a pessoa me faz um relatório do que ela está sentindo e eu vou lá e monto a consulta de acordo com aquilo que ela me relatou. Então ela relatou que ela tem um problema específico com insegurança. Eu sou muito insegura. Então a gente vai trabalhar muito na tecla da insegurança. O que forma a insegurança? Entender um pouco das origens da insegurança dessa pessoa, da onde que veio, como que isso impacta no posicionamento dela em relação à vida, então, hoje, entendeu? Porque você percebe que é uma série de fatores que a gente tem que olhar? Só que aí a pessoa vira e fala assim: eu sou insegura. Não, você não é insegura e eu vou te provar isso agora. Você não é depressiva, você não é ansiosa e eu vou te provar isso agora. Você está. Você está. Ele fala aqui, ó, a preocupação inconsciente é que livres de um hábito, uma dor ou uma inibição, não sabem quem irão se tornar. E eu vou explicar por quê. O que acontece? Eu vou falar aqui, vocês querem que eu fale a versão dura e firme ou a versão suave? E vem um negócio aqui na minha cabeça agora. Então vamos lá. Aqui é como se organiza os nossos níveis neurológicos. Como se organiza o quê? Os nossos pensamentos, os nossos processos internos da mente, tá? Então aqui a espiritualidade vai influenciando em todos. O que é a filiação? Papai e mamãe, os grupos aos quais a gente se une, tá? Identidade é quem eu sou. Então, quem eu sou é definido pela influência que eu tenho de uma visão transcendental da vida eterna. Você concorda? Olha como muda. Eu sou filha de Deus, eu sou filha de uma existência muito maior, que transcende, que vai muito além do que eu acredito, do que eu vejo hoje.
Afiliação. Papai, mamãe, pessoas de autoridade, as pessoas que influenciaram a formação de quem você é. A identidade da dor tá aqui, ó, em comportamento, tá? Então, eu sou depressiva, eu sou ansiosa, tá aqui. Eu sou insegura, tá aqui. Você age com insegurança, você age com ansiedade, você age numa percepção de vida onde você tem processos bioquímicos que causam uma visão triste, uma visão deprimida. É comportamento. Então aqui a gente tem que parar de levar para quem a gente é. Você não é a sua dor. Isso é muito importante. Você é uma pessoa que veio de um pai e de uma mãe, veio de uma criação, só que você é um ser sagrado. Então você fala assim, ah, mas meu pai é tóxico, minha mãe é tóxica. Sempre a gente vai buscar no nível acima para fazer uma cura, tá? Eu fui criada, vamos supor, no orfanato, pulei de casa em casa, eu fui agredido, eu fui abusado. Você vai buscar aqui, no transcender, para colocar amor, colocar luz e colocar as suas feridas no devido lugar que elas devem estar, que é aqui, menores do que você. Tá fazendo sentido para vocês? Me fala se tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando. Então, a gente tem que lembrar, assim, tem 2 pontos importantes aqui. Primeiro, parar de levar os problemas e as dores para quem a gente é. Ah, porque eu sou uma pessoa difícil. Não, você não é uma pessoa difícil. Você tem comportamentos difíceis. Percebe a diferença? Mas você tem um cérebro completo, que você tem plena capacidade de reeducar ele. Você tem plena capacidade de reeducar a sua mente e o seu comportamento. Percebe? E é muito interessante que teve um dia até na meditação que eu percebi isso. A gente vai curando. Entrega lá pra... Não sei se foi o dia que a gente fez a técnica da estrela, que é técnica de hipnose, inclusive. Você entrega a sua dor. Entrega o seu sofrimento. Aí fica aquela coisa assim, ah, mas eu vou entregar mesmo? Eu vou entregar esse sofrimento? Mas ele tá comigo a vida inteira. Se eu sou uma pessoa triste, sofrida, e eu entregar agora meu sofrimento para Deus, como é que eu vou continuar sendo uma pessoa triste e sofrida? Porque a ideia é você realmente não ser uma pessoa triste e sofrida. Porque o pleno caráter de Cristo, o pleno caráter de Deus, é muito mais para você. Então a gente tem que parar de se conformar com as migalhinhas do pão. Quinto hábito que fazem com que a gente leve tempo para se desenvolver é justamente a gente entender esse processo. Quinto motivo, né, que leva tempo para a gente mudar e crescer. A gente entender que os hábitos, eles levam tempo. Eu li um livro que é o Hábitos Atômicos. Acho que tá até aqui o livro. Eu quero trabalhar com ele nas nossas lives de mentalidade e performance que eu vou fazer depois de terminar a jornada. Esse aqui, ó, vou mostrar. Ó, tá até cheio de anotação. Esse livro é muito bom, é um dos melhores livros que tem sobre hábitos. Tem vários livros sobre hábitos, mas esse é um dos melhores que tem. E ele fala, os 4 passos para um hábito, olha que interessante, os 4 passos que para um hábito se instalar, eles são similares aos 4 passos de uma tentação se instalar. Olha que interessante, é real isso, é real. Então, lembre-se que o seu caráter é a soma dos seus hábitos. Se você quer ser gentil, haja com gentileza. Se você quer ser íntegro, haja com honestidade. Se você quer ser uma pessoa paciente, haja nos mínimos detalhes da sua vida com paciência. E vem muito aqui pra mim assim, tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência na hora de cozinhar um miojo, que dura só 3 minutos e às vezes você fica lá. Entendeu? Então a gente esquece disso. Isso em programação neurolinguística é muito interessante, que a gente trabalha muito com coragem de recursos. É mais ou menos isso, coragem de recursos em programação neurolinguística. Você teve algum momento na sua vida que você conseguiu ser paciente. Então você é capaz de ser paciente. Eu tenho certeza absoluta que você tem um momento na sua vida que você não teve ansiedade, que você se sentiu em paz, que você estava no seu estado de presença. Eu tenho certeza absoluta que você teve um momento na sua vida que você não se sentiu depressivo. Então, a prova de que você não é isso. Percebe? Ah, mas tem que tomar medicamento? Tem que tomar medicamento, pelo amor de Deus. A orientação médica, orientação médica. Mas eu tô falando aqui da gente fazer uma mudança mental. A questão é essa. O medicamento não substitui a mudança mental. E a mudança mental não substitui o medicamento. Eles caminham juntos.
eles se complementam. Então, você vai fazer um processo de terapia, de hipnose, ou uma terapia holística, que a gente tem um acesso até mais profundo. Eu estava falando esses dias, eu estava conversando com uma pessoa, estava falando assim, é muito interessante você ver a pessoa por dentro. Porque a terapia holística, ela proporciona isso. Ah, como que você sabe tanta coisa? Porque eu acabo que eu consigo ver a pessoa por dentro. Entendeu? É meio doido isso, mas é real. E aí, a gente tem que lembrar que o caminho do desenvolvimento que vai ser definitivo, da cura definitiva, é sempre o caminho da cura da mente, da cura da alma. Então, o remédio ele é importante para ajudar a gente a manter o autocontrole, o autodomínio, para ajudar a gente a manter o nosso centro equilibrado nos processos bioquímicos do corpo, mas é importante que haja um processo terapêutico em paralelo, tá? Então o hábito leva tempo para se desenvolver. Aí ele fala até aqui, por exemplo, os hábitos definem o seu caráter. Ou seja, porque é verdade. Se eu tô aqui hoje, vou roubar esse negócio aqui, ninguém tá vendo. Amanhã eu vou roubar aquele negócio ali, ninguém tá vendo. Eu vou desviar esse dinheiro aqui, ninguém tá vendo. O que eu virei? Um ladrão, né? Quem rouba é ladrão. Ao passo que se eu ajudar todo dia, ou sempre que eu tiver oportunidade, ajudar alguém, nem que seja com uma palavra gentil, uma palavra de consolo. Que tipo de pessoa que eu me torno? Uma pessoa generosa, percebe? Então os hábitos definem o caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo: praticando. E isso leva tempo, porque a gente vai sendo testado. Aqui a gente entra muito também naquela live do crescendo com aprovação. Mas vale as duas, olha que interessante como tudo se complementa. Vale o crescendo com a palavra, para a gente praticar o estudo da palavra de Deus. Vale o crescendo com a aprovação, para a gente se superar a cada desafio que aparece na vida. Vale o crescendo pela tentação, que é a gente ser testado e a vida coloca a situação para a gente fazer uma escolha. E a gente vai definir o que a gente vai escolher, tem que tomar uma decisão. Só que isso só acontece se nós formos submetidos às experiências. Eu vou trazer amanhã pra gente aquele poema que fala da pessoa que tá na arena. Porque na arena, tem um termo na área de negócios, marketing, negócios, que chama-se skin in the game. Você coloca a sua pele no jogo. É a hora que você coloca a pele... porque você tem que fazer isso para ter tal resultado. Você já pôs o skin in the game para testar essa sua teoria que tem que fazer isso para ter tal resultado? Entendeu? É praticando. Paulo dizia, pratique essas coisas, dedique a sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Olha que legal, a repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Processo de aprendizagem, gente. Isso que eu acho muito legal. Porque aí você vai para a programação neurolinguística, isso aqui é puro processo de aprendizagem. Foi falado por Paulo, olha que legal. Os hábitos que constroem o caráter são, em geral, chamados disciplinas espirituais. E a gente se esquece disso, da importância disso. Eu percebo claramente a questão do yin e do yang, né? O masculino, o feminino, a força, a ação, o movimento, a conquista do masculino e a sutileza, a delicadeza do feminino. Você percebe que mesmo as mulheres que exaltam o feminino na nossa cultura, na nossa sociedade atualmente, são mulheres que têm aquele viagem. Vão pra cima, vamos conquistar, você é melhor que todo mundo, eu sou poderosa, eu sou independente, eu sou, mas eu também preciso me permitir em alguns momentos, isso é muito importante, eu quero que vocês carinhosamente reflitam, eu também preciso em alguns momentos me permitir ser doce, ser leve, ser gentil, ser humilde, sabe? Aquecer, vem muito aqui a questão de aquecer. O que é aquiescência? É quando você fala, tá tudo bem, pode ser assim. É para ser permissivo? Não, né, gente? Não, mas é para ser maternal, acolher. E é aí o pulo do gato. É aí que vem, você não trabalha o sutil, aí vem a ansiedade, vem o estresse. Porque você tem que ser aquele guerreiro que tá todo dia no campo de batalha. Olha lá, a gente falou da arena, do skin in the game, mas a gente se esquece
que a delicadeza é a brisa que vai aliviar a sua mente quando ela está sobrecarregada. A delicadeza vai fazer assim, ó. E aí a gente não se permite. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sair, porque eu tenho que ter vida social, porque eu tenho que enfrentar todos os problemas do mundo, porque eu tenho que ser a poderosa, porque eu tenho que não sei o quê. Tá, tem que ter, legal, vamos lá, vamos desenvolver todos os nossos talentos, habilidades, capacidades, etc, etc e tal. Tô junto. Mas a gente se esquece da importância da leveza. E aí o pulo do gato. Vai na minha que eu sei do que eu tô falando. Não se apresse. À medida que você cresce rumo à maturidade espiritual, pode cooperar com Deus de diversas maneiras. Creia que Deus está operando em sua vida mesmo quando você não o sente. Crescimento espiritual às vezes é tedioso, pois avança um passo de cada vez. Na Bíblia diz, tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Como as estações, curta e intensa explosão de crescimento na primavera, e seguida por um período de estabilidade, provações do outono e inverno. Então nós temos esses ciclos da vida. A sabedoria e a maturidade, elas vêm quando a gente aprende a trabalhar esses ciclos da vida. Sabe o que vem muito aqui pra mim? A história da cigarra e era a cigarra e a formiga, né? Então a gente tem que lembrar quando que a gente tem que ser cigarra e quando que a gente tem que ser formiga. Entendeu? Então não é que só um ou só outro. A sacada, a inteligência emocional, a inteligência espiritual é você saber o momento certo de atacar e recuar. O momento certo de você colocar todas as suas fichas e você tirar. E como eu faço isso? Você só vai saber se você tiver uma linha guia de conduta, a gente fala, aí seria a palavra, a verdade de Deus, e se você tiver a humildade e a coragem de caminhar pela vida e praticando aquilo que você aprende na verdade de Deus. Porque não adianta a gente sabe o que é certo e errado, mas na hora do dia a dia a gente pratica, a gente tem uma auto-observação, a gente tem uma autoconsciência. Eu me exaltei, eu não posso me exaltar. Não, então na próxima eu vou me segurar. Aí vem a próxima, vou me segurar. E não é que eu me segurei, entendeu? Então a gente tem que ter essa coragem de praticar as coisas. Não há nada de errado em orar para um milagre. Mas não se surpreenda se a mudança for gradual. Porque assim, até pela minha experiência própria, você tem que construir uma nova consciência. A mudança vem depois da transformação. A transformação acontece dentro da gente. A transformação às vezes leva anos. A mudança leva um mês. Nossa, mudou tudo na vida daquela pessoa. Mas você não imagina que ela está há anos se transformando. O que você está vendo é resultado de anos de transformação. Então a gente tem que lembrar disso. Uma correnteza lenta e firme desgastará uma pedra dura. Um pequeno broto pode se transformar numa sequoia gigante, que é a maior árvore que tem no mundo. Então, a gente vê que realmente é um processo. E esperto daquele que se permite viver o processo. Esperto daquele que tem a humildade e a coragem de caminhar pela vida se desenvolvendo, avançando e compreendendo a importância de desenvolver o caráter de Cristo, que é especificamente o que a gente viu essa semana. Porque o Cristo tem o caráter completo. Eu quero que de tudo que vocês viram essa semana, lembrem-se disso. Cristo tem o caráter completo. E é o caráter completo que vai te trazer a felicidade, que vai te trazer um posicionamento maduro, sábio e diplomático na sua vida, nas suas relações. É o caráter completo que vai te preencher naquele momento que você fecha os olhos e vem aquela angústia, aquela ansiedade, aquela dor. Entendeu? Então, mantenha um registro das suas lições aprendidas. Então, quem puder fazer um caderninho, anotar seus aprendizados, suas lições, é importante para a gente reler. Então a gente tem que estar tempos em tempos e revisitando. Nos processos terapêuticos dá para fazer isso também. E revisitando o nosso crescimento. Para a gente poder, é uma palavra que eu não gosto, mas ela é bem real, para a gente poder ir se empoderando cada vez mais dele, se preenchendo. Eu era assim, mas eu não sou mais. Você mudou o seu temperamento? Olha você há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, mais explosivo e agora você é mais calmo. Então você já está vencendo na vida.
Ah, mas ontem mesmo eu perdi a paciência. Tá bom, mas ontem foi um episódio isolado. É diferente quando você tem vários episódios isolados que já não são mais isolados, são contínuos, ou quando você tem um e a sua linha de conduta principal já está transformada. Seja paciente com Deus e com você mesmo. O cronograma de Deus é diferente do nosso. Não se frustre com um progresso aparentemente lento. Deus usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. Deus utiliza longos processos para desenvolvimento do caráter, especialmente dos líderes. Moisés levou 80 anos, incluindo 40 no deserto, para ficar pronto. Não existem passos suaves para a maturidade, nem segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Né? Deus... Então a gente tem que entender que tem o processo. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Por isso, tenham perseverança. E por fim, não desanime. Lembre-se do quanto você já passou e não do quanto ainda você tem que passar. Você pode não estar onde você deseja estar, mas também não está aonde você costumava estar. Então, a gente tem que lembrar os filtros e as lentes que a gente coloca de percepção da nossa história. É muito importante, pensa nisso que eu vou falar. Quais são os filtros e lentes que você coloca para interpretar a história da sua vida até hoje? É uma lente construtiva? É uma lente depreciativa? É uma lente que te traz qual, se você tivesse que definir a sua história de vida em uma palavra, em uma frase? E isso pode ser mudado. Sempre pode ser aprimorado e aperfeiçoado. Então, por isso que a gente tem que ir revisitando. E aí eu coloquei aqui também uma observação para a gente falar sobre a questão do enfoque que a gente coloca nas coisas. Então, o que eu priorizo? Eu priorizo as minhas dores? Dizem que para você escrever sobre biografia, você tem que pegar a sua linha da vida. É o FOFA, né, que eu falo, análise SWOT. Fraquezas, oportunidades, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Você tem que pegar a sua linha da vida e pensar os principais pontos positivos, os principais pontos negativos, e você como colocar aquilo na sua história. Mas, às vezes você pode olhar e falar assim, mas eu não tenho vitórias. Eu só tenho dores. Mas você pode reescrever isso. Isso só prova uma coisa, que você colocou lentes de dor na sua história. Que talvez você realmente tenha tido mais registros de dor na sua história. Mas você não é a sua dor. Lembra a questão da identidade? Você é um ser que tem em si a semente do pleno caráter de Cristo. E você pode a todo momento permitir que essa semente comece a florar dentro de você. E ela passe a te transformar numa pessoa melhor. Numa pessoa livre da dor. E aí, olha só, a gente vê, né, é o caminho. O caminho é exatamente esse, que é render-se a Deus. É você, a consciência da eternidade, transformar-se no caráter de Cristo. E depois é a libertação da dor e do sofrimento. A promessa de Cristo é essa, a libertação da dor e do sofrimento. Então, Deus ainda não concluiu a obra dele em você. Então, siga em frente. Até mesmo, ele falou uma coisa muito legal aqui, até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Tá vendo? Então é isso, é passinho de lesma de tartaruga, mas o importante é estar indo. Se a gente não pode correr, a gente anda, se a gente não pode andar, a gente se arrasta. Importante é ir. Importante é ir, né? Vamos lá que a gente já tá com o tempo bem estourado, vamos fazer a nossa meditação pra gente trabalhar e interiorizar todos esses aprendizados de hoje. Uma aguinha, bebam uma aguinha de vocês, fechem os olhos, agora vamos curtir. Então respira fundo, enche o peito de ar. Depois da meditação vocês voltam aqui para me contar como é que foi para vocês, se vocês gostaram do que foi falado, quem estiver assistindo gravado. Seus olhos vão ficando agora mais pesados, os músculos da sua face vão ficando bem tranquilos, bem relaxados. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, sua mente consciente, sua mente inconsciente vão se unindo, vão processando todos esses nossos aprendizados de hoje, todas essas novas percepções que nós tivemos, e você relaxa.
Você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Você começa até a pensar em situações da sua vida que você se culpava, se julgava. E toda a culpa e julgamento que você carregava até hoje, muitas vezes te trazendo até dores físicas, vai sendo imediatamente cancelado agora. Você respira fundo. E você vai sentindo agora toda culpa, todo julgamento que você trazia e carregava da sua vida, muitas vezes até te trazendo dores físicas, vão sendo imediatamente cancelados agora. E você relaxa. Mais uma vez, você respira fundo. Sua mente consciente, sua mente inconsciente se unem para trabalhar em seu benefício. E você começa a perceber agora em todo o seu corpo, em toda a sua mente, que toda a culpa, todo o julgamento que você trazia da sua vida, você vai percebendo que vai sendo imediatamente cancelado agora. E você relaxa o seu corpo 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Você vai sentindo a sua cabeça relaxando, o seu pescoço, o seu ombro. Vai soltando o seu corpo bem solto. 10 vezes mais solto agora. Sua perna totalmente solta, seus pés totalmente soltos. Você vai imaginando como se saíssem raízes de luz dos seus pés. Vão atravessando todas as camadas da terra, se fortalecendo. O seu arrimo, a sua firmeza, se fortalecendo e vai chegando até o centro da terra, no núcleo da terra. Você vai deixando escoar pelas suas raízes todas as suas dores, dúvidas, medos e frustrações. Você vai deixando agora escoar pelas suas raízes até o centro da terra todas as suas dores, dúvidas, medos e frustrações. Você respira fundo, relaxa. Vai deixando escoar pelas suas raízes até o centro da terra todas as suas dores, dúvidas, medos e frustrações. E agora todos esses sentimentos vão sendo consumidos e transmutados. E você recebe do núcleo da terra a energia da vida em abundância. E essa energia vai subindo pelas suas raízes, vão se iluminando bem forte, bem firmes, como raízes de um carvalho de 100 anos, como raízes de uma sequoia, a árvore mais alta. E você vai recebendo essa energia subindo pela sola dos seus pés, pela sua canela, pelo seu joelho, pela sua coxa, vai subindo pelo seu quadril, vai subindo pelo seu tronco, pelo seu busto, vai subindo pela sua coluna, suas costas, seus braços. E você começa a sentir pura vida em abundância. Você vai começando a sentir cada vez mais um sentimento de vigor físico, mental, emocional e espiritual. Você vai começando a sentir cada vez mais um sentimento de vigor físico, mental, emocional e espiritual. Você vai começando a sentir cada vez mais um sentimento de vigor físico, mental, emocional e espiritual. Essa luz vai subindo pelo seu pescoço, sua cabeça, e vai expandindo, formando uma cúpula de luz à sua volta. E você concentra toda essa luz no seu coração. Você vai expandindo 10 vezes mais essa luz no seu coração agora. Você concentra essa luz no seu coração e você vai expandindo 100 vezes mais. Vai ficando maior do que a sua casa, maior do que o seu bairro, maior do que o seu país, maior do que o seu planeta. Você vai expandindo, expandindo, passando por luzes multicoloridas, vai subindo, até chegar no Criador primordial. Você vai recebendo uma bênção de luz, como se você estivesse numa cachoeira de luz. Essa luz do amor incondicional de Deus, ela vai iluminando todas as células do seu corpo, vai iluminando seu cérebro. Você vai mentalizando como se o seu cérebro estivesse recebendo inputs, pequenos trovõezinhos de luz, pequenos raiozinhos de luz. O seu cérebro agora vai sendo todo reprogramado. A sua mente agora vai sendo toda reprogramada com o amor de Deus. Você vai recebendo agora o despertar de áreas adormecidas do seu cérebro que te faziam aprender e perceber a vida de uma maneira melhor. Você vai agora percebendo o despertar de áreas adormecidas do seu cérebro que faziam você perceber a vida de uma maneira melhor. Vai percebendo o despertar de áreas adormecidas da sua vida, que te fazem perceber a vida de uma maneira melhor, no caráter de Cristo.
Essa luz vai descendo para o seu coração. E você vai envolvendo todo o seu corpo. Seu corpo inteiro é pura luz. E você começa a concentrar a sua energia no seu coração. Você vai começar a concentrar a sua energia no seu coração e mentalmente você vai entrar como se fosse um portal de luz no seu coração. Você vai caminhar agora pelo jardim da sua alma. Você respira fundo e vai observando o jardim da sua alma. Observe a natureza, o solo, as árvores, a grama, o chão, o piso. Observe se tem flores, se tem frutos. Observe a sua vestimenta. Qual é a roupa que você está usando agora no jardim da sua alma? Você respira fundo. Vá caminhando e vá percebendo aquela fonte de Deus, a fonte da sua conexão com Deus. Vá observando como é essa fonte. Se ela é uma fonte pequena, se ela é uma fonte grande. E você agora vai sentindo uma luz que vem do alto, juntamente com a luz do seu coração. E essa fonte vai expandindo em pura luz, emanando pura luz para o jardim da sua alma agora, em movimentos circulares no sentido horário. Essa fonte da sua conexão com Deus vai aumentando cada vez mais. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a sentir e agir com uma conexão muito mais forte com Deus. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a sentir e agir com uma conexão muito mais forte com Deus. Você respira fundo. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a sentir e agir com uma conexão muito mais forte de Deus. Já é. Você começa cada vez mais a entregar e render a sua alma a Deus, porque você percebe que o caráter de Cristo é que vai transformar plenamente o seu ser em quem você deseja ser, no que você deseja fazer, no que você deseja ter, e muito mais. Você respira fundo e agora você vai mentalizando o Mestre Jesus à sua frente, com seu manto sagrado nos seus braços. Ele estende as mãos para você, sorrindo, com puro amor. E você olha para o Mestre Jesus. Às vezes você pode ter uma vergonha, uma culpa, uma insegurança, mas ele não se importa com isso. Você começa a entender agora que todo e qualquer sentimento de vergonha, de culpa, insegurança, você vai começar a deixar de lado e se tornar maior do que as suas feridas, as suas dores e os seus problemas. A partir de hoje, você se torna maior do que as suas feridas, as suas dores e os seus problemas. A partir de hoje, você já é maior do que as suas feridas, do que as suas dores e dos seus problemas. E você deixa de lado como se fosse uma mochilinha onde você guardava essas dores, feridas e problemas. Deixa a mochilinha de lado e você vai caminhar para Cristo. Caminhar para Cristo como uma criança que vai em direção ao Pai e à Mãe amorosos. Você abraça Cristo e Cristo te abraça. E você começa a sentir nesse abraço o coração dele aquecendo no seu coração. E de repente você vai sentindo todas as suas células do seu corpo se transformarem no caráter de Cristo. Você vai sentindo até os fios de cabelo na sua cabeça se transformarem no caráter de Cristo. Você vai sentindo a íris do seu olho se transformar no caráter de Cristo. Você vai sentindo todas as glândulas do seu corpo, as principais, as secundárias. Você vai sentir a sua tireoide, as suas suprarrenais, a sua vesícula, o seu baço, o seu fígado, o seu rim, seus pulmões, sua pineal, sua hipófise, se transformar no caráter de Cristo. Você vai sentir também as suas mãos e seus pés iluminados agora, se transformando no caráter de Cristo. Então você respira fundo, começa a olhar para você mentalmente, para o seu corpo, vai percebendo a mudança na sua constituição física.
Vá sentindo que agora a luz de Cristo, o Mestre, ele se integrou totalmente no seu ser. A sua coluna, ela vai trazendo as irradiações dos nervos para todo o seu corpo. E através da sua coluna começa a fluir, a partir de hoje, todos os ensinamentos do caráter de Cristo, transformando todas as células do seu corpo, através da sua medula, de uma maneira leve, tranquila e feliz. Então você, de posse de toda essa nova conduta, de todo esse novo comportamento, você começa a entender que se amar é o estado natural do ser humano. Você começa a entender que olhar por você, que querer o seu bem é o estado natural do ser humano. Ao passo que você também começa a entender que amar ao próximo, querer o bem do próximo, ter mais resiliência, mais tolerância, mais paciência, também é o estado natural do ser humano. Então você respira fundo e você vai agora caminhando para o seu futuro, a estrada do seu futuro, de posse de toda essa nova consciência de Cristo, de posse de todo esse novo caráter, totalmente transformado em Cristo. Você está totalmente transformado em Cristo agora. E a partir de hoje, vão se movimentar pessoas e situações para que você possa cada vez mais manifestar da maneira mais feliz, mais leve, mais elevada o caráter de Cristo. A partir de hoje vão se movimentando pessoas e situações para que você possa cada vez mais, de maneira leve, feliz e elevada, manifestar o caráter de Cristo. A partir de hoje se movimentam pessoas e situações e você, de maneira leve, feliz e elevada, vai manifestando cada vez mais o caráter de Cristo. Sempre situações positivas e possibilitadoras. Sempre situações positivas e possibilitadoras que vão te trazer a oportunidade de manifestar o caráter de Cristo. Você respira fundo e caminha, abre a cortina do seu futuro. E vá observando aonde você está. Vá observando com quem você está. Quando você assume o caráter de Cristo. Vá observando que você, a partir de agora, tem duas vidas. A sua vida antiga até hoje. E a sua nova vida, com o caráter de Cristo te ensinando, te dando forças, te dando poder, te dando amor. Você respira fundo. Vá observando quem são as pessoas que estão com você nesse momento. Vá observando quais são as suas escolhas na sua vida, como é a sua mentalidade em relação a se enxergar maior do que os problemas, em relação a compreender que a vida tem muito mais para te oferecer e que existem coisas que tão boas, tão boas, tão boas reservadas para você, mas você só consegue experimentá-las quando você assume para si o caráter de Cristo. E você começa a perceber a partir de hoje, que é leve, tranquilo e permitido assumir o caráter de Cristo. Você se desfaz de todos os seus preconceitos, todas as regrinhas que você colocava para criticar, para fugir do caráter de Cristo. E você vai trazendo para o seu coração esse seu futuro transformado. Você agora está transformado em Cristo. E a partir de hoje, você começa a ter mais autodomínio, administrar melhor as suas emoções. Você começa a amplificar a sua sabedoria, a sua percepção, seu discernimento, a sua cortesia, a sua diplomacia. Então eu vou contar até 3. Somente no 3 você abre os olhos. 1. Você vem caminhando, trazendo todos esses novos atributos positivos e possibilitadores com você. E 2, um poder de realização, uma capacidade de mudar os seus comportamentos alinhados com a verdade de Deus, que vai se fortalecendo cada dia mais para você. Vai se fortalecendo cada dia mais para você. E 3, vá mexendo suas pernas, seus braços, vá mexendo todo o seu corpo. E vá trazendo aí
para a sua mente para o momento presente. Você abre os olhos, você abre um sorriso, feliz, em paz, para viver um novo dia, uma nova vida. Me contem como vocês estão, como foi para vocês hoje. Eu vou ler aqui nossas frases do dia do livro. Que olha, isso leva tempo. Enquanto isso, vocês vão me contando como foi a meditação, se vocês perceberam alguma coisa diferente, viram ou sentiram. Como é que foi para vocês? Quem estiver assistindo gravado, lembra sempre de comentar, os feedbacks são muito importantes para que a gente possa até melhorar nas próximas situações. Então, as frases de hoje são as passagens bíblicas. Tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Está em Eclesiastes 3. A segunda passagem. Eu tenho a certeza de que Deus que começou a boa obra em vocês continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia quando Jesus Cristo voltar. Então, é caminhar, gente. É a gente se permitir caminhar. Só se caminha caminhando, só se cresce crescendo. A gente só consegue avançar, evoluir, se a gente se permitir trilhar a jornada da evolução, do avanço da evolução. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Versículo para memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída quando Jesus Cristo voltar outra vez. Pergunta para meditar. Em que área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Olha só, a Sandra falou que é difícil, mas você não estava vendo, você não fez as outras, você chegou a fazer as outras lives, as outras meditações, que elas vão se complementando. Se você teve dificuldade nessa meditação, faz de novo. Faz ela umas 3 vezes ao todo. Tenta fazer ela mais uma vez, assim, tipo, hoje à tarde e talvez depois, antes de deitar. Faz de novo para te ajudar. Mas é isso. É difícil. É difícil. É doloroso. É cansativo. É um sentimento de... Parece que você tá nadando contra a maré. Você vê todo mundo indo pro lado, você indo pro outro. Você fala, gente, será que eu tô certa? É difícil. É difícil. É um sentimento assim de você se sentir um peixe fora d'água. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz, mas a gente é. Esse é o caminho. A verdade é uma só. Eu vou falar uma coisa para vocês que tem vindo com cada vez mais clareza para mim. Nós estamos sendo preparados para os novos tempos. Os novos tempos estão começando a chegar agora. Então, o que acontece? Nós precisamos da humildade e da coragem para que a gente possa se transformar. Porque a hora que os novos tempos chegarem, vou falar como tá vindo aqui para mim, e é respeitosamente, isso vale também para mim, que eu também tenho que aprender, eu também tenho que desenvolver, mas assim, a hora que os novos tempos chegarem, eles serão somente para os que estarão transformados. A gente pensa que não, mas muita coisa vai acontecer no mundo nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, é um processo contínuo, é um processo progressivo e lento, mas lembra do sutil? Às vezes, também ele é muito mais sutil do que a gente imagina. A live do Transformado pela Verdade pode ajudar a entender isso. Que mais? A gente tem que lembrar toda a parte do relacionamento com Deus. A gente trabalhou bastante no propósito número 1, do relacionamento com Deus. Porque o que acontece? Ó, dia 20, restaurando a comunhão também é bom. O que acontece? A gente tem que lembrar que é o sutil. Gente, é o sutil. É o que fala dos soft skills, que são as habilidades sutis. É o sutil que é a cereja do bolo. A gente esquece disso. Que é quando a gente se coloca numa posição passiva e entrega a vida para Deus. A Michelle, uma paz, uma transformação. Me vi em um novo lugar, novas pessoas, novo lugar. Senti um medo, mas ao mesmo tempo em paz. Vou refazer a meditação. Refaça a meditação. Foca bastante no começo, que a gente faz o cancelamento dos medos, da angústia. Agora que você já acessou essa visão de vida
e já viu esse medo, quando você entrar de novo na meditação, você já coloca essa imagem na sua mente, já resgata essa imagem, já coloca para fazer os cancelamentos dos medos, tá? Tia Sandra, depois se você quiser me chamar para falar um pouquinho mais como tá sendo para você, a gente conversa, tá? Tô à disposição. Mas é isso. Bom, Michelle, eu não tenho dúvida que sua vida vai mudar, já te falei isso. E torço por você e tenho certeza que vai ser coisas lindas, ainda mais que você está se permitindo fazer esse processo. Então, tudo no tempo de Deus, mas que Ele opere na sua vida com muita clareza. Gente, que Deus ilumine vocês, tá? Que orem, lembre-se de se colocar para Deus. Tenham um momento de paz agora, se vocês conseguirem, para vocês, faz uma respiração. Põe uma oração, põe um louvor, uma música agradável, o passe virtual, uma música leve, ou se deita e relaxa. Eu sempre aconselho colocar música, porque eu sempre relaxo mais. Uma musiquinha leve, tá bom? Aproveitem um maravilhoso dia. Amo vocês. Amanhã tem mais. Amanhã segunda é às 5h57. Beijo, gente. Tchau, tchau.